Você vai fazer vídeo comigo? Vai aparecer aqui? Fala aí, pessoal. A gente vai conversar hoje sobre... Olá, eu sou a Victoria Rocha e no vídeo de hoje eu resolvi conversar com vocês sobre... Opa! Eu posso fazer aqui rapidinho? Você deixa, Lelói? Olá, eu sou a Victoria Rocha e no vídeo de hoje eu resolvi comentar com vocês sobre o fato das pessoas comerem carne e achar que isso é normal. E para começar esse assunto, eu quero ressaltar aqui aqueles vídeos que a gente vê de várias crianças que começam a comer carne em casa sem saber que aquilo é um animal. E quando descobrem que aquilo é um animal, até brigam com seus pais, ficam muito chateados por tê-los... Leroy, não bate o rabo aqui não. E ficam chateados com seus pais por ter mentido para eles e às vezes omitido que aquilo era um animal, porque as crianças, com toda a sua pureza, a maioria, né, ama os animais. Nunca vi nenhuma criança que não gostasse de animais, a não ser que tenha visto um exemplo de um pai ou de uma mãe em casa que maltrata os animais e a criança tende a replicar essa atitude. Mas eu acredito que toda criança nasce com essa pureza dentro delas. Então, o fato das pessoas não comerem mais carne ou deixarem de comer carne está muito atrelado, está totalmente atrelado à consciência. A você ter consciência que aquele ser é um ser senciente, que sente dor, sente medo, ama os seus familiares, né? E você vê que aquilo não está certo, você comer carne não está certo. Não faz sentido e não tem a menor necessidade. E essa consciência, eu costumo falar também, que é como se fosse um chamado, é um chamado, né? Um chamado de Deus, aquela vozinha que está lá dentro de você e ela fala com você o tempo inteiro. Então, quando as pessoas deixam de comer carne, na maioria das vezes, elas escutam essa voz e elas começam a se questionar. Então, quando você está tendo esse questionamento, já é um sinal que a sua consciência já se expandiu, né? Vamos dizer assim, você já consegue ter empatia ao seu entorno. Quando as pessoas estão comendo carne, elas ficam muito presas àquela repetição daquele comportamento, né, de comer carne, e não olham no entorno delas. Então, quando você que está comendo carne, você tiver esse lapso, pare e olhe ao seu redor, porque essa voz está falando com você. E eu vou contar aqui para vocês como que essa voz pode te ajudar mesmo na sua vida. Porque esse chamado de consciência que eu comentei com vocês, a primeira pessoa que teve aqui em casa foi a minha mãe, quando eu tinha 15 anos. E na época eu não me importava muito, eu não tinha desenvolvido essa consciência ainda. E eu só seguia o flow, né? Seguia o flow da vida mesmo, igual a maioria das pessoas fazem. E eu namorava na época também, ele não tinha interesse nenhum em saber mais. E as minhas amizades da época também não. Então eu só seguia aquilo sem me importar. E minha mãe nunca também foi de falar muito comigo, nunca quis impor nada pra mim. Ela se tornou, né, primeiro vegetariana, parou de comer carne. Na época ela ainda até fazia carne para mim, aí depois de um tempo ela não conseguiu mais fazer. E eu entendo completamente ela hoje, né, por não conseguir mexer, manipular um animal morto ali para comer. E como na época a gente nem via muito documentário, minha mãe não via documentário sobre isso, de vez em quando ela só soltava no ar, né, assim, algumas coisas. E eu agradeço muito, na verdade, a minha mãe também, porque eu cresci num ambiente que minha mãe resgatava, sempre resgatou cachorros de rua, né? E não que ela tivesse uma ONG ou nada do tipo, ela simplesmente resgatava mesmo, porque passava na estrada, a gente morava num lugar que as pessoas não tinham essa empatia, né, com os animais. A maioria dos lugares não tem tanta, mas nesse lugar era pior que eu morava. E então os cachorros ficavam na rua jogados e a mãe pegava e levava para casa. Então ela sempre teve essa empatia, principalmente com os animais, né? Então isso foi crucial para mim mesmo, para o meu desenvolvimento e para eu desenvolver essa empatia que eu desenvolvi depois. Olhando para trás agora, essa época da minha vida, quando minha mãe já tinha se tornado vegetariana e eu não queria saber sobre, e tinha esse meu namorado da época, que eu comentei também, que fazia piada de vegano, né, aquelas coisas assim. Então ela não colaborava em nada para eu querer também me interessar mais. E eu era muito novinha, e a gente acaba sendo influenciado, né, pelas pessoas ao nosso redor, pelas nossas amizades. E é como se a gente ficasse, de certa forma, eu olhando para trás, sinto que eu era uma sonâmbula. Eu estava dormindo sem saber, e eu andava por aí perambulando e seguindo o que as pessoas falavam que era certo, eu não tinha opinião própria. E depois de um tempo a gente terminou, porque ele estava me traindo, olha que legal, né? Ele estava me traindo,
Então, nesse tempo do nosso término foi ótimo, porque eu me isolei. E quando eu me isolei, eu consegui olhar para dentro. Eu consegui conhecer de verdade a Vitória, sem a influência de uma pessoa que, na verdade, não agregava em nada na minha vida. E nesse período foi quando eu me interessei naturalmente pelo veganismo. E na época minha mãe tinha parado de comer carne, mas ela ainda comia algumas coisas de leite, poucas. Ela comia queijo ainda. E nessa época que eu comecei a me interessar sobre o veganismo, a gente virou vegana mesmo. E eu comecei a ver vários documentários, a gente via alguns filmes juntos sobre isso. E eu comecei a desenvolver várias receitas, porque nessa época a única coisa que tinha vegana nas prateleiras do supermercado da cidade que eu morava era proteína texturizada de soja. Não tinha nada do que tem hoje. Então eu fazia nuggets, hambúrguer, croquete, fazia tudo vegano com proteína de soja. Fazia bolo também, foi minha época de fazer vários bolos na cozinha. Eu descobri que não precisava do ovo no bolo e aí eu fazia vários bolos. Minha mãe fazia pães maravilhosos em casa também. E a gente descobriu várias receitas assim, e eu adorava pesquisar também na época as marcas de cosmético veganas, sabe? Então, que nasceram veganas mesmo e tinham aquele propósito por trás, eu me conectei muito com aquilo. E eu falei, nossa, então essa sou eu, né? A gente descobre quem a gente é. Quando esse período meu de isolamento terminou, eu comecei a ter um novo relacionamento. E infelizmente esse novo relacionamento também não apoiava nada sobre veganismo e também criticava, fazia piada, enfim. E eu, então, às vezes, quando eu estava com ele, eu voltei a comer carne. Eu tive esse lapso com o veganismo. E para tentar me encaixar no mundo dele, sabe? Então, e minhas amizades também, aí eu comecei a ter contato com as antigas amizades daquela época também, o que não foi nada agregador para mim. E eu acabei me deixando levar por alguns argumentos que eu tenho certeza que quem é vegana já ouviu muito, que na época não tinha conhecimento e força suficiente para falar o meu ponto de vista a respeito disso. E não tinha visto muito sobre isso também. Que as pessoas falavam, Jesus multiplicou o peixe. Jesus, o que contamina é o que sai da sua boca, não é o que você come. Coisas assim que estão escritas na Bíblia. E aquilo me pegou de um ponto que eu não sabia como contestar aquilo, sabe? Porque a gente acha, né, que Jesus é perfeito. Só que na verdade quem é perfeito é Deus, né? Jesus é filho de Deus assim como nós somos. E alguns usam esse poder que a gente tem dentro da gente e outros não, né? Deus criou todos a imagem e semelhança dele e todos têm o poder de criação. Então a gente tomou Jesus ali como um exemplo total a ser seguido. Não estou falando que não tem que ser seguido em nada, mas nisso hoje em dia eu consigo afirmar com todas as minhas forças que ele errou sim. Assim como ele errou em transformar a água em vinho. E depois eu vou ler no final desse vídeo por que eu tenho tanta certeza disso hoje, porque foi tão importante para mim ter essa certeza. Mas eu já tinha me convencido disso antes e essa clareza, vamos dizer assim, chegou para mim no início desse ano. E esses argumentos me pegaram muito. Então eu voltei, né, a comer carne, só que de alguma forma eu me sentia desconfortável com aquilo. Então eu tinha na época várias brigas com esse meu namorado também, porque eu falava, não, mas isso não tá certo, isso não tá certo. E aí eu fui deixando de comer carne, já estando com ele de novo, né, parou de me convencer. Eu acho que aquela fase da paixão ali passou, né, que a gente fica cego e a gente começa, enfim, mulheres entenderão, começa a replicar o que ele está fazendo e acha que tá certo. Aquela fase passou e aí eu voltei a ser eu novamente, né? E então eu olhava para aquilo e eu falava, não, não tá certo mesmo. E eu lembro que a gente tinha umas brigas assim, porque eu falava, por que você precisa comer carne? A gente não precisa mais disso. Essa época já passou. E ele brigava comigo e falava esses argumentos e tal, nananã, da Bíblia. Até que eu parei de comer carne e naturalmente a gente foi se distanciando, porque a gente estava em pontos diferentes da vida e a gente tinha crenças diferentes, muitas crenças diferentes, né? E essa era uma delas. Então a gente foi se distanciando. Mas nesse período, antes de eu ir parando e retomar a vida de quem era a Vitória de verdade, quando eu voltei a comer carne, eu também voltei a beber. Porque quando eu virei vegana, eu parei de beber. É impressionante como é que um hábito bom, ele te afasta e te anula de todos os outros. E aí eu voltei a beber. E nisso que eu voltei a beber, toda vez que eu saía,
e que eu sabia que eu ia beber, também vinha aquela voz, tinha uma vozinha dentro de mim que falava, olha, isso não vai te acrescentar em nada. Pra que você tá fazendo isso? Olha em volta. E às vezes eu saía, ia pra festa, alguma coisa, ficava olhando em volta e falava assim, cara, o que é que eu tô fazendo aqui? Não é pra eu estar aqui. Isso não tá acrescentando em nada na minha vida. Por que que eu tô aqui? Tenho certeza que várias pessoas passam por esses questionamentos quando estão em ambientes que não se sentem plenamente conectados, mas ignoram eles e se deixam levar. Porque todo mundo tá aí, todo mundo tá fazendo, essa é a forma de socialização da Terra, então na verdade a gente teria que se enquadrar nisso, né? Oi, Gabbana. E aí eu ficava com esses questionamentos dentro de mim, mas eu ignorava também. Eu acredito que todo mundo deve ignorar. Eu ignorava e eu ficava, não, mas isso é o normal, todo mundo tá fazendo isso. Então um dia, era a Copa do Brasil, a minha mãe é terapeuta holística, né? Na época ela estava fazendo reiki, e eu fui pro jogo da Copa. E a gente combinou o seguinte, que ia acabar o jogo, né? Eu estava bebendo durante o jogo, que eu ia buscar ela e a gente ia embora para casa. Beleza. Acabou o jogo, eu busquei ela do reiki e a gente foi para casa. Só que nisso, que eu cheguei em casa, eu falei assim, eu vou voltar. As influências, né? As amizades voltam, não. Eu falei, eu vou voltar. Nisso que eu voltei, eu tentei voltar pelo menos, eu capotei de carro. E quando eu capotei de carro, eu tava de cabeça para baixo assim no carro, eu olhei em volta e eu me senti um lixo mesmo. Sabe quando você sente, caraca, todos os sinais estavam aí, você não quis enxergar, todos os chamados, todas as vozes estavam, para com isso, não está acrescentando em nada, e você ignora. E eu me senti um lixo, eu lembro como se fosse ontem. Eu saindo do carro assim, abrindo a porta, assim, olhei em volta e falei, meu Deus, o que é que eu fiz agora? O que é que eu vou falar para minha mãe? Né? E aí, chegando em casa, lembro como se fosse ontem também, ela abrindo a porta da sala assim, aí ela olhou para mim, eu não abri a boca, eu não falei nada. Ela só olhou e falou assim, você capotou de carro, né, Vitória? Falei assim, sim, capotei. E ali, naquela hora, eu só conseguia pensar assim, meu Deus. E tem uma frase no Barra de Axis até, que minha mãe é terapeuta holística, né? E ela faz Barra de Axis também, facilitadora de Barra de Axis. E tem uma frase no Barra de Axis que eles falam assim, que a vida, ela te dá sinais. A vida te manda sinais sobre tudo, o tempo todo. E o primeiro sinal, ele passa devagarinho no seu rosto, como se fosse uma pena. Tipo, olha, para de fazer isso, essa situação não é para você. O segundo sinal já é um pouquinho mais forte, é uma pedrinha assim que taca na sua cabeça e fala, olha, para, essa situação não é para você. O terceiro sinal é mais forte, é um tijolo, pega um tijolo e joga na sua cabeça e fala assim, querida, até quando você, que mais você precisa para você parar com isso? E o quarto sinal, a casa cai na sua cabeça, né? Pum! É uma situação muito impactante que fala, para com isso, o que mais você vai esperar? E no meu caso, né, não foi a casa que caiu, mas foi o carro que capotou, e para mim foi a situação da casa caindo, né? Eu falei, caramba, o que mais eu vou ter que esperar para parar de replicar e de fazer as coisas que estão me fazendo afundar? Eu tenho que parar com isso, isso não está certo. Não faz sentido eu continuar fazendo o que está me destruindo. E aí eu lembro também, né, que quando eu me reconectei com essas amizades antigas, eu voltei a ficar totalmente presa e me importava mais com as coisas assim da matéria, as coisas materiais, sabe? Coisas aqui da Terra mesmo, tipo, falar uma coisa fútil, sabe? Tipo, roupa, maquiagem, coisas materiais, dinheiro, sucesso, não, coisa mais aqui da Terra, coisa terrena. Eu era mais assim e tinha uns sentimentos mais primitivos também nessa época que eu tava comendo carne e tava bebendo. Então, aqueles assuntos todos que me interessavam antes, que acendeu aquela chamazinha, tipo, você pode mudar o mundo se você mudar suas atitudes, ela foi se apagando quando eu estava consumindo carne e quando eu estava bebendo. Elas foram se afastando de mim. E ali, né, naquela situação que eu tive do carro, foi o meu clique. Foi a situação que eu olhei, parei e pensei, não, isso realmente não tá certo, isso não é pra mim e eu vou parar de fazer isso. E todo mundo tem essa situação, todo mundo passa por essa situação. Só que mesmo assim, algumas pessoas continuam ignorando. Então eu quero perguntar para você aí agora que está me assistindo, qual é a situação que você está ignorando, que a voz está dentro de você aí, você está achando que é loucura da sua cabeça. Eu vou te falar, ouve essa voz.
Porque essa voz, ela quer o melhor para você. E as pessoas ao seu redor, infelizmente, não querem. A verdade dói, gente, mas é verdade. E você realmente é, sabe? A média das 5 pessoas que você mais convive. Então elas te influenciam muito, mesmo que você ache que não. Elas te influenciam demais. Então elas podem fazer você afundar, se você não selecionar bem quem anda do seu lado. E foi o que aconteceu comigo. Então, o que eu teria para falar assim para vocês é: ouve essa voz, sabe? Ouve mesmo. Porque essa voz, eu posso te afirmar que essa voz, ela quer o seu bem. Quero ressaltar aqui que na maioria das vezes, o fato das pessoas que bebem, que comem muito, que usam drogas, elas estão somente querendo anestesiar a verdadeira causa do que está fazendo elas buscarem um subterfúgio na bebida, na droga e na comida. E isso chama até intemperança, né? Quando você usa essas coisas para mascarar a verdadeira causa de estar fazendo você buscar isso. Então o que acontece, que as pessoas começam a beber, usar droga, comer, é que elas estão tentando buscar fora o que está dentro delas. Você está buscando fora de você uma coisa que está dentro de você. E você não vai conseguir achar essa resposta assim. Você só vai conseguir achar essa resposta olhando para dentro mesmo. E na época, enfim, que eu capotei de carro e eu tive esse acontecimento todo, eu até comecei a trabalhar de bicicleta. E eu lembro que depois o carro ficou pronto e eu não queria mais andar de carro, eu queria continuar indo de bicicleta, porque foi um hábito bom que eu coloquei na minha vida e eu não queria mais deixar de fazer isso. E depois que eu voltei a fazer isso, o veganismo foi se aproximando novamente de mim. E como eu comentei com vocês, eu estava já me afastando um pouco desse meu relacionamento. Então, o acontecimento foi a chave para eu acordar, sabe? Para eu falar: não, peraí, essa não sou eu. E é impressionante essa questão do hábito, né? Quando você coloca um hábito ruim, o outro acompanha. Lembra quando eu falei: eu voltei a comer carne e eu voltei a beber? Eu voltei a andar de bicicleta e eu fui parando de beber e de comer carne depois do meu acontecimento do carro. Então os hábitos, quando você coloca um hábito bom, ele vai puxando os outros hábitos bons também. E quando você coloca um hábito ruim, ele vai puxando os outros ruins também. E sim, comer carne e beber é um hábito ruim, muito ruim. Uma coisa totalmente, igual eu fico falando, né? Totalmente terceira dimensão. Então, não é o que a gente precisa para nossa vida. Então, a primeira vez que eu virei, né, vegana, eu considero hoje, olhando para trás, quem já viu aquele mapinha da zona de conforto, sabe? Aí tem a zona do medo, aí, enfim. É como se na primeira vez eu tivesse saído da zona de conforto e eu tivesse ido para essa outra zona. E talvez chegado até a terceira. Mas, enfim. E depois, quando eu voltei, é como se eu tivesse voltado para minha zona de conforto. Então, porque eu não estava forte o suficiente. É muito normal você ter essas recaídas. Eu vou falar de recaídas porque eu considero mesmo o fato de você comer carne um vício. Igual é o vício da bebida, igual é o vício de droga. É um vício. Então, é como se eu tivesse voltado, sabe, para minha zona de conforto. E quando eu decidi que eu não ia mais, eu tivesse progredido novamente. Foi quando eu virei vegana de novo. Hoje é muito claro para mim que na época eu não queria enxergar mesmo quem eu era em essência, sabe? Porque isso me afastaria de tudo que eu considerava normal, de tudo que as outras pessoas estavam fazendo. Me afastaria de amizade, de relacionamento, dos eventos sociais que tem, do trabalho, enfim, me afastaria disso tudo. Porque a Vitória em essência ela é muito diferente, ela não se encaixa nisso. Então era por isso que eu não queria enxergar. E eu tenho certeza que você, que às vezes está seguindo o que todo mundo está fazendo, também tem esse chamado dentro de você e você não escuta, porque você está, às vezes, com medo de se afastar de alguma coisa. Mas eu vou afirmar aqui, não tenha medo, porque você se afastar disso vai abrir literalmente um portal na sua vida. E esse portal vai ser o melhor portal do mundo, porque você vai se conhecer em essência, você vai conseguir entrar nele e você vai conseguir ser feliz de verdade, ter aquela alegria plena que evento social nenhum, relacionamento nenhum e amizade nenhuma traz. Então, por favor, escutem essa voz, tá? E o motivo real desse vídeo, na verdade, igual eu comentei no início do vídeo, foi porque no início desse ano eu encontrei as respostas que eu estava buscando há 11 anos atrás.
para fortalecer os meus argumentos. Não argumentos, mas para fortalecer mesmo o que estava dentro de mim falando que Jesus não era perfeito e que a gente não tem que seguir tudo cegamente do que está escrito na Bíblia, por exemplo, sabe? E eu encontrei esse livro que eu li no início desse ano, né? Foi um livro, chama Conversando com Deus, é do Neale Donald Walsch. E nesse livro, gente, todos os questionamentos que estão aí dentro de você, vocês vão encontrar aqui. E tem algumas partes desse livro que eu vou ler para vocês aqui no final agora, que são essas afirmações do que eu já sabia, estava dentro de mim a voz o tempo inteiro, eu não queria ouvir. E eu sei que essa voz está dentro de você também. Então, se eu conseguir me desconectar de tudo que me fazia mal, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Porque se eu conseguir, todo mundo consegue. Então, e esse livro, gente, o Neale Donald Walsch, ele também escreveu, é professor, né, do Segredo, o livro Segredo, o filme O Segredo. E eu lembro que eu li esse livro quando eu tinha 11 anos. Obrigada, mãe, pelo seu arsenal de livros maravilhosos que eu tinha em casa desde criança. E eu lia todos esses livros naquela época. E O Segredo, eu lembro que eu li e falei, gente, é isso, é isso, é isso. E com esse livro foi a mesma coisa, só que mais ainda, bem mais intenso. Porque todos os questionamentos da humanidade, eu vou te falar, estão nesse livro aqui. Os básicos, pelo menos. Depois tem o 2 e o 3, só que aí é um assunto para um próximo vídeo, tá? Então eu vou ler para vocês aqui agora alguns trechos desse livro, que foram o ponto mesmo do argumento que eu ouvia dentro de mim o tempo todo e que eu achava que eu estava maluca. Mas tá aqui. Eu não tô maluca sozinha. Então isso é um ótimo sinal. Estou muito grata por ter, no final, escolhido ouvir essa voz, porque só acrescentou na minha vida. E eu tenho certeza que essa voz também está aí dentro de você. Então, escolha ouvir ela. Ela tá aí dentro, ela tá soando dentro de você. Você só tem que querer ouvir, tá? Então, vamos lá para as partes do livro que eu falei com vocês. Aqui na página 97 do livro, tem uma afirmação que é a seguinte, ó. Sobre os animais, tá? É uma conversa, é um diálogo para vocês entenderem esse livro. É o Neale conversando com Deus. Tem uma parte da resposta de Deus que ele fala o seguinte: um animal que você considera uma forma de vida inferior, embora os animais ajam com mais integridade e coerência do que os seres humanos. Então quer dizer, vocês aqui na Terra consideram os animais uma forma de vida inferior. Tanto que vocês fazem o quê? Comem eles, colocam eles para, desculpa o termo, mas se dentro de uma indústria, que eles ficam lá apertados, sendo maltratados, para vocês no final terem um prazer mundano, supérfluo e fútil de comer uma carne. Então, assim, Deus afirmou já, queridos, o animal não é uma forma de vida inferior. O animal age com mais integridade e coerência do que os seres humanos. E os seres humanos acham que eles têm o direito de colocar uma forma de vida dessa abaixo deles e falar que eles mandam e que tá certo sim comer carne. Não tá certo comer carne. Engraçado, porque eu sempre tive uns questionamentos, junto até com a minha mãe, que falava assim, mãe, como é que Deus permite as pessoas colocarem os animais dentro de um lugar desse para sofrerem e não intervém, né? E no livro ele fala o tempo todo que ele fez todos a sua imagem e semelhança e que ele deu o livre-arbítrio. Então você escolhe o que você vai fazer com a sua vida. E uns dias para trás eu cheguei numa conclusão, uns dias para trás assim, um tempo atrás já, antes de eu ler esse livro, que eu falava assim, mãe, eu já entendi tudo agora. Eu sei por que aqui na Terra as pessoas falam isso. Ela falou, por quê? Eu falei assim, porque aqui na Terra, infelizmente, ela não está sendo guiada por Deus. As pessoas estão escolhendo mais ouvir o outro lado da voz. Elas não estão escolhendo ouvir a voz de Deus. Elas estão sendo egoístas a esse ponto, de não ouvir a voz de Deus. E aí elas estão fazendo os animais serem escravos delas por conta disso. Porque a gente, na verdade, não está no céu aqui na Terra. A gente está no inferno. E ela falou assim, como assim? Eu falei, mãe, olha em volta. As pessoas vão para a balada e acham que a balada é onde elas vão ser felizes. E não é, ali elas estão alimentando o pior tipo de energia possível. Elas saem para beber, para ir para o bar. Depois vocês pesquisem o significado de álcool. Não, o álcool não foi feito para você tomar. Qualquer pessoa que não tem vontade de se suicidar não toma álcool. O álcool te mata, ele debilita a sua mente. Está escrito isso até aqui no livro também.
Então, para de seguir, gente, para de seguir a manada, porque eles estão te levando literalmente para o buraco, para o inferno, que é o que essa terra está sendo hoje, infelizmente. Então, assim, acordem, sabe? Acordem enquanto ainda dá tempo. E aqui no livro, na página 148, tem uma parte que Deus fala isso, confirmou tudo que eu cheguei na conclusão, confirmou esse livro. Ó, Neil fala assim primeiro: esse é o nosso grande medo, de que por alguma razão possamos errar e nunca ver o Senhor e estar com o Senhor. Deus fala: você quer dizer ir para o céu? Neil responde: sim, temos medo de ir para o inferno. Então Deus fala: então vocês se colocaram no inferno para evitar ir para lá. Que estratégia interessante. Quer dizer, a conclusão da Vitória estava certa. As pessoas se colocaram no inferno? Ou vocês acham que no céu todo mundo mata os animais e tem aquele monte de sangue, de assassinato, de morte? Não tem, gente. Que lugar que é esse? É muito fácil. É só querer acordar, gente. Só querer enxergar. O Neil pergunta para Deus, então, qual é verdadeiramente o caminho para encontrar Deus? E então Deus responde: para todos os corações que perguntam de boa fé qual é o caminho, este é mostrado. Venha a mim pelo caminho do seu coração, não pelo de sua mente. Você nunca me encontrará em sua mente. Para conhecer... Aí o Neil responde: para conhecer Deus verdadeiramente, você tem de sair da sua mente. Aí Deus fala: mas sua pergunta pede uma resposta e eu não vou decepcioná-lo. Começarei com uma afirmação que irá surpreendê-lo e talvez ofenda muitas pessoas. Não existe o que é conhecido como os 10 mandamentos. Então Neil fala: ai meu Deus, não? Deus responde: não. Em quem eu iria mandar? Em mim mesmo? E por que esses mandamentos seriam necessários? Então por que seria preciso dar ordens a alguém? E se eu tivesse dado ordens, elas não seriam automaticamente cumpridas? Como eu poderia desejar tanto alguma coisa para ordená-la e depois vê-la não ser realizada? Que tipo de rei faria isso? Que tipo de governante? E, no entanto, eu lhe digo que não sou um rei ou um governante. Sou simplesmente e respeitosamente o Criador. Mas o Criador não governa, apenas continua a criar. Eu o criei, bendito seja, a minha imagem e semelhança. Fiz-lhe certas promessas e assumi compromissos com você. Eu lhe disse em uma linguagem simples como será quando se tornar um só comigo. Então, nessa parte, Deus até depois fala que não existem os 10 mandamentos, porque como ele assumiu esse compromisso com você, te falando como seria quando você realmente fosse um só com ele, você teria, na verdade, 10 compromissos com ele. E se vocês quiserem depois, eu até posso me aprofundar mais nessa parte do livro e falar sobre os compromissos. Mas eu vou ler agora somente o número 5, porque está ligado a essa parte que eu comecei no vídeo sobre os animais, sobre comer a carne dos animais. E o compromisso 5 com Deus seria: você sabe que encontrou Deus ao observar que não matará, isto é, propositadamente, sem motivo. Porque quando você entender que de qualquer modo não pode pôr fim à vida, toda a vida é eterna, não escolherá por fim a uma determinada encarnação, ou mudar qualquer energia vital de uma forma para outra, sem a justificativa mais sagrada. Seu novo respeito pela vida o fará honrar todas as formas de vida, inclusive as plantas, as árvores e os animais, e exercer influência sobre eles de alguma forma apenas quando isso for absolutamente necessário. As pessoas sabem, a maioria que sabe, que eu, Vitória, acredito que o veganismo é a salvação do planeta. E é a salvação do planeta. Porque eu já até fiz um vídeo aqui para trás falando sobre como o comer carne está matando a terra. Como o agro mesmo está matando a terra. Então a única forma da gente conseguir salvar o planeta a tempo é a gente parando de comer os animais. E criando outras formas sustentáveis mesmo para tudo, que não envolva couro de animais, enfim, que sejam materiais sustentáveis. Então, na página aqui 177 do livro, Neil fala: há pessoas que dizem que o mundo está se transformando em um inferno. Nosso meio ambiente está sendo destruído.
nosso planeta está sob a ameaça de um grande desastre geofísico, terremotos, vulcões, talvez até mesmo uma inclinação no eixo da Terra. E há outras que dizem que a consciência coletiva pode mudar tudo isso, que podemos salvar a Terra com os nossos pensamentos. E Deus responde: os pensamentos transformados em ação. Se um número suficiente de pessoas em toda a parte achar que algo deve ser feito para preservar o meio ambiente, a Terra será salva. Mas elas terão de agir rápido. Tantos danos já foram causados durante tanto tempo. Isso exigirá uma grande mudança de atitudes. Então, Neil fala: o Senhor quer dizer que se não agirmos rápido, veremos a Terra e seus habitantes serem destruídos? E Deus responde: eu tornei as leis do universo físico bastante evidentes para todos que compreendessem. Há leis de causa e efeito que foram suficientemente descritas em linhas gerais para seus cientistas e médicos e, por meio deles, para seus líderes mundiais. Essas leis não precisam ser descritas mais uma vez aqui. Então, quer dizer, a lei de causa e efeito é uma das principais leis que rege a Terra. Então, as pessoas estão causando a destruição da Terra e acreditam que a Terra não vai acabar, que a Terra não vai morrer. E vai! Se um grande número de pessoas não acordar a tempo, vai ser destruída. Embora muitas nutricionistas falem que a gente precisa comer carne por causa das vitaminas, aminoácidos essenciais e blá, 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 blá. Não, vocês não têm que comer carne. Todos os aminoácidos essenciais são extraídos dos vegetais e eles só estão na carne bovina porque eles comem os vegetais. Então é muito mais fácil você pegar e comer leguminosas. Você não precisa comer carne para ter os aminoácidos essenciais, tá? E aqui no livro, então, na página 300, até sustenta esse meu argumento que a carne faz mal, porque a carne causa doenças, câncer, doenças do coração e várias outras doenças relacionadas, diabetes, enfim. Esse livro foi escrito em 1993, tá? Para vocês verem como a humanidade está atrasada nesses ensinamentos que já foram passados, 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás, né? Então, assim, beleza. Na página 300 aqui do livro, Deus fala: ingerem carnes de animais e se perguntam por que as suas artérias ficam bloqueadas. Quer dizer, você acha que comer carne é saudável? Você está errado. Não, não é saudável. Ele também fala sobre o cigarro e sobre o álcool, que eu falei aqui mais cedo. E eu vou ler para vocês, aqui na página 306, que fala sobre o álcool. Ele questiona ao Neil se o Neil bebe. Então, o Neil responde: eu bebo moderadamente. Então Deus fala: o corpo não foi feito para receber álcool, que debilita a mente. Aí Neil responde o quê? Os argumentos que tentaram me convencer no passado que eu estava errada sendo vegana. Mas Jesus ingeriu álcool. Ele foi ao casamento e transformou água em vinho. Sabe o que Deus falou? Quem disse que Jesus era perfeito? Viu? Eu não estou sozinha, não estou sozinha. Jesus não era perfeito. Jesus é filho de Deus. Fez várias coisas boas, fez, mas errou também. E ele errou nisso. Errou ao multiplicar o peixe, errou ao transformar água em vinho, né? E eu vou terminar esse vídeo aqui agora com uma fala de Deus na página 312 do livro, onde Deus fala o seguinte: vocês nunca poderão estar dispostos a aceitar ensinamentos enquanto estiverem dispostos a rejeitar tudo, exceto a sua própria verdade. Por esse motivo, esse livro será considerado por alguns uma blasfêmia, obra do demônio. Porém, aqueles que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Os que têm ouvidos para ouvir, ouvirão tudo o que eu falei aqui no livro agora, e ouvirão a voz, que é o principal, que é essa voz que está dentro de você, que eu tenho certeza que é essa voz aqui de Deus. Então, escutem. Vocês têm o poder de mudar a sua vida. Deus deu para cada um o poder da criação. Então, se tem alguma coisa ao seu redor que você não está satisfeito, cabe a você mudar isso. Beijinhos de luz e até a próxima!